nosso som aqui. Tá agradável, né, gente? Ó, o povo deu uma escondida do frio hoje, Pedrinho. Lá no Simeone tá frio também? Tá frio. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que possamos chegar espiritualmente também à nossa casa, mentalmente, para que esses minutos sejam fecundos no nosso trabalho, que possamos, com muita atenção, participarmos das vibrações da oração que a Isildinha vai nos fazer essa noite e em seguida a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos na nossa casa, aos nossos irmãos encarnados e aos que estão no plano espiritual. Nós vamos, então, agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, sempre orando por todos que necessitam. Nossa humanidade está muito necessitada de prece, assim como também os nossos irmãos do plano espiritual. Então, nós vamos orar a benefício de todos que necessitam, para que eles possam ser visitados por essa equipe da espiritualidade, de Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, com seus companheiros, e tantos outros trabalhadores da nossa casa, que possam levar à humanidade, a todos que necessitam, aos nossos companheiros que não puderam estar aqui presentes por enfermidades ou por não poder vir, que todos possam ser amparados. Então nós vamos fazer a nossa prece dizendo: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz, de carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nossos erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, Senhor, e que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas de seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui, tenho preparado meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto.
vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que lhe enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois às saídas das ruas, e quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou, pois, o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com uma veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, com os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar dos seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas lutas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Acreditavam os judeus de então que a sua nação havia de conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia de unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita com verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam os seus conhecimentos sob forma misteriosa, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil de culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras de celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deviam colher de sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder, os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que
que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Que assim seja, graças a Deus. Difícil e fácil, né, gente? Difícil e fácil. Vamos lá. Graças a Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus. 2000 anos, 3.250 anos de Moisés, mais ou menos. 2000 anos desde Jesus, para nós aprendermos a tecer a veste nupcial. O que pode ser essa veste nupcial, gente? Se mandou chamar todo mundo, evidentemente ele não está cobrando uma roupa, né? Se mandou chamar todo mundo, evidentemente ele não está cobrando uma roupa, porque nem os próprios discípulos, nem as pessoas com as quais eles andavam, muitas vezes tinham do que se vestir. Mas olha que interessante, né? 2000 anos depois, nós estamos aqui, engatinhando nessas lições, e está tudo bem. Isso é próprio do nosso atual estágio evolutivo. O que Allan Kardec trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo, essa parábola do festim de bodas, é mais uma oportunidade que Jesus está nos dando dessa elucidação. Tá, então se ele diz que o reino dos céus se assemelha a esse Senhor, e se por reino dos céus ele entende como um estado de felicidade, é evidente que o Pai vai convidar a todos. Mas no decorrer da história, essas luzes foram sendo atendidas por alguns povos. Então, se os judeus tiveram a compreensão do Deus único, primeiramente, então foi ali que ele encontrou um campo para jogar a semente das revelações. Porque no paganismo não havia possibilidade. A pessoa que, com todo respeito às outras tradições, mas fica difícil entender aquele Deus ciumento, também com todo respeito às outras tradições, que entendem Jeová como Deus. A gente já conversou sobre isso aqui. E, gente, é isso, com todo respeito mesmo. Vocês que nos acompanham pela internet, vocês que professam outras tradições no campo da espiritualidade, vocês que ficaram em casa escondidinhos do frio, né? Só falta chover mais, mas isso aí é um outro assunto, mas um pouco já chegou. Então, com todo respeito mesmo, mas vamos relembrar no Gênesis, quando Moisés volta da psicografia dos 10 mandamentos, que enquanto ele não voltava, naquela ansiedade, eles recolhem ouro para fazer o bezerro de ouro, e por isso que se diz que muitos de nós, notadamente a geração presente, elegeu outros bezerros de ouro, como a posse, por exemplo. A recomendação de Jeová era que se decapitasse um de cada família para que isso não se repetisse. Então, evidentemente, Deus não seria pai recomendando o morticínio dos filhos. Ele tem uma tecnologia um pouco mais avançada, ou infinitamente mais avançada, que é o fenômeno do reencarne, do desencarne, né? Esse processo pedagógico de experimentar a colheita daquilo que a gente plantou.
Quem disse isso com outras palavras? O nosso estimado Jesus de Nazaré, quando disse: a cada um será dado segundo suas obras. Justo. Justo, e aí o evangelho passa a fazer sentido, por exemplo, no caso do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus, Jesus sempre equipara como um estado de felicidade. E eu faço uma brincadeira séria ao dizer uma pessoa que não é espírita ou que não tem a cultura reencarnacionista na sua tradição no campo da espiritualidade, quando essa pessoa diz: muito obrigado, Jesus, por desejar a minha felicidade no reino dos céus, mas eu gostaria de ser feliz agora. Será que dá para mudar esse combinado? E ele vai dizer: olha, mas todos somos responsáveis por tudo que nos acontece, porque a cada um será dado segundo suas obras. Né? Mas sem o conceito filosófico da reencarnação, fica difícil entender. Né? Ontem foi solto lá o Julian Assange, né, do Wikileaks. Fez um acordo, né, confessou uma parte para ter um acordo lá. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas vocês se lembram de uma cena que ele revelou, que os satélites tinham identificado homens armados e houve uma ordem para matar todos? E não era arma nenhuma, eram repórteres que estavam ali na guerra do Iraque, do Afeganistão, perdão, mostrando o que estava acontecendo. Eram todos fotógrafos. Quer dizer, ou nós entendemos que naquela outra lição que Jesus passa, né, a respeito da lei de causa e efeito, quando ele fala para Pedro: embainha a tua espada, porque aquele que fizer perecer pela espada perecerá. Ou nós vamos entender que isso é uma revelação, ou nós vamos entender que existe a sorte e o azar. Se reconhecermos que existe a sorte e o azar, teremos que reconhecer que Deus é injusto. E nós não reconhecemos assim. Reconhecemos que Ele é infinitamente justo. Porque se tudo na criação existe uma lei perfeita que explica, na biologia, na cosmologia, etc., justo para o ser humano que é dotado de sentimento e razão, que é capaz de desenvolver o amor, essa parte da criação é relegada à sorte e ao azar? Não faz sentido. Pelo menos para os espíritas, isso não faz sentido. O que faz sentido? Que fomos criados simples e ignorantes e que no uso do livre-arbítrio estamos semeando. Estamos colhendo. É isso que faz sentido para nós. Assim sendo, nós havemos de convir que somos responsáveis por absolutamente tudo o que se passa conosco. E que se nessa existência não se justifica o que estamos passando, onde se justifica? E eu repito aquele pensamento que nós adultos, alguma responsabilidade ou total responsabilidade, nós temos pelo que nos acontece. Mas as crianças, que culpa têm as crianças, não é? Hoje, no Brasil, 156 estupros de vulneráveis por dia. Hoje, no Brasil. E no mundo? Tem que buscar esse dado. Então, aí vem aquele filósofo que eu gosto, materialista, e pergunta: que culpa tem as crianças? Se nessa vida não houve tempo de erguer a espada, como diz Jesus, ou de fazer uma obra, como diz Jesus, que justifique uma consequência assim, quando houve a delinquência? Quando houve a transgressão das leis de Deus para ter essa colheita? Então, a nossa tese, com todo respeito às outras tradições, é que, num dado momento, esse espírito delinquiu. Consciente? Se foi consciente, muito será pedido a quem muito foi dado. Se foi inconsciente, haverá o atenuante, como existe nas nossas leis, os atenuantes e os agravantes. Se a nossa lei imperfeita, feita por homens imperfeitos, contempla o instituto do atenuante e do agravante, a infinita inteligência, a infinita justiça, a infinita misericórdia faz isso com perfeição.
a questão dos atenuantes e dos agravantes. E Jesus, ele vai se referindo a essas questões em forma de revelação. Entretanto, ele tinha que fazer uso, tamanho o seu amor. Como é que ele faria para unir o amor à pedagogia? A pedagogia do exemplo cotidiano. Então, ele dá o exemplo de uma festa. O banquete de núpcias nada mais é do que a vida, que está posta. O banquete está servido. Ah, mas nem todos têm acesso a esse banquete. Verdade, né? E aí, o que o Kardec pergunta lá na lei de conservação? Terceira parte de O Livro dos Espíritos, lei de conservação, quando nós abusamos do necessário nas nossas, né, alucinações, um dia vai faltar. Então, essa chuvica que chegou aqui, nós estamos assistindo o que está se passando no Rio Grande do Sul. O que era para chover em 5 estados caiu em 1. Para a gente sobrou essa lambidinha de água que chegou hoje aqui, melhor que nada, né? Imagina no Pantanal o que eles não estão passando, que hoje a quantidade de água de área alagada no Pantanal é 40% do que foi há 5 anos atrás. O fenômeno dos extremos climáticos está produzindo uma reação, uma consequência da natureza antes do previsto. Previa-se para depois de 2030. Mas o homem não para de desmatar. Amazônia e Pantanal são biomas que estão integrados, que há uma comunicação que Deus organizou. O homem vai e desorganiza. As consequências estão aí. Lei de causa e efeito. Mas imagina lá no Pantanal ardendo o tanto que eles não estão almejando uma chuva. Ah, mas há tantos anos eles têm essa cultura de pôr fogo no pasto pela renovação do pasto. Ok, mas no extremo climático, que está tudo seco, com 40% da umidade que havia, dos alagamentos que havia, é tudo seco. Vai pegar fogo mesmo. Então tem que mudar a atitude. Essa informação está chegando lá na ponta. E para nós aqui, qual é a mudança de atitude esperada da gente? Ribeirão Preto, como sociedade, 65% dos gases do efeito estufa que arremessamos vem de trânsito. 16% do lixo. Cá entre nós. A gestão de trânsito e lixo não anda bem na nossa cidade. Lei de causa e efeito. Então, como sociedade, como é que nós mudamos de atitude para parar de construir essa bomba de CO2, de dióxido de carbono que estamos arremessando para a atmosfera? Isso é um pensamento de coletividade. Não sei quem teve a oportunidade de assistir aquele videozinho que é um dinossauro, um tiranossauro rex interferindo numa conferência da ONU. Quem teve a oportunidade de ver esse videozinho? Que ele fala assim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, extinção não é uma boa, tá? Mas a gente teve um meteoro. Vocês estão construindo o meteoro de vocês. Arremessando toneladas de CO2, de metano, dos gases que agravam o efeito estufa. Parêntese para mim aqui, sem o efeito estufa não seria possível a vida na Terra, tá, gente? O efeito estufa é o que permite a vida na Terra. Mas o agravamento desse efeito, provocando derretimento das geleiras, né? Imagina, o Alasca está pegando fogo hoje. Quem podia sonhar que o Alasca fosse estar pegando fogo? A atitude humana está desorganizando os nossos ecossistemas e a gente está sofrendo as consequências. Fecha parênteses. Voltando para o exemplo do banquete. O que pode ser, então, a túnica nupcial se não é uma roupa? Porque roupa não pode ser. Ele convidou todo mundo. Nesses 3.200 anos, relembrando só para a gente ter a cultura judaico-cristã que Moisés inaugura a face da terra, com a psicografia dos 10 mandamentos, roupa não é. E nós, como espíritas, entendemos que a túnica nupcial é o currículo. Manda seu currículo.
Como é que é a sua folha de serviço prestado? Como é que é a tua maturidade? As revelações estão postas. Fora da caridade não há salvação. Caridade conosco. Caridade com o outro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Cuidai antes das coisas do céu e tudo mais lhe virá por acréscimo. O que é cuidar das coisas do céu, se não pensar que somos uma linha de continuidade, que para nós a morte não tem significado essa palavra. Nós fazemos a passagem. Né? A tia Terezinha, mãe do Guga, a quem nós dedicamos a reunião de hoje, fez a passagem com 96 anos. Pronto. E foi bem maior do que chegou. Ela trabalhava lá no Grupo Valério. Ela era viúva há 29 anos e agora foi reencontrar o seu amor. E nós? Faz tempo que eu não faço essa pergunta aqui, né? A Steny já começou a rir. Quem acha que vai desencarnar na próxima semana, levanta a mão, por favor. Ninguém. Ótimo. O instinto de conservação está firme. Isso é importante, né? Mas, em verdade, nós não sabemos. O que isso significa? Porque vão pedir a túnica nupcial para a gente. Né? Jesus não falou para enganar ninguém. Ele está dizendo, vão te pedir a túnica nupcial, vão te pedir teu currículo. Então, são várias lições que ele vai nos passando, e o nosso trabalho aqui é relembrar alguns pontos, como, por exemplo, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Tem alguém que está faltando a gente ir lá dar um cutucãozinho e pedir perdão? Ou sinalizar que a porta está aberta para um entendimento? Ou aceitar o pedido de perdão? A Isildinha está aqui, ela sabe. Tanto de gente que vem chorando aqui nessa mesa, dizendo por que eu não perdoei. Por que eu não pedi perdão. Por que eu dei tanto valor a coisas que aqui não me valem nada? E pior, é causa de sofrimento. É a ganância, né? A ganância tem a ver com Jesus? Não. O fundamentalismo religioso tem alguma coisa a ver com Jesus? Não. Jesus o tempo inteiro está se misturando com a população em busca da caridade, do atendimento, de servir, de ser útil. Somos imperfeitos, mas preferimos ser imperfeitos úteis. Então, todo esse processo da revelação cristã, traçando parâmetros de conduta, significa o tecer dia a dia a nossa túnica nupcial. Cada dia que começa é uma oportunidade da fraternidade, do perdão 70 vezes, 7 vezes, de oferecer a outra face. Porque todos somos chamados e poucos serão os escolhidos. Pela vontade de Deus, não, Ele quer a felicidade de todos nós, mas e a nossa conduta? Ela está lá arraigada, ela é uma reprodução de preconceitos, ela é a reprodução de um estado de uma zona de conforto que a gente brinca, né? O síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. E a gente precisa se ligar na missão. A transição planetária começou. Aquilo que o mentor do Chico Xavier disse lá em 1969 no Pinga Fogo, que esse século seria o século da transição, já começou, os sinais são evidentes. E a qualquer momento, a gente pode ser escalado para jogar no time do andar de cima. Vão pedir a túnica nupcial. O que Jesus está dizendo é, acorda. E aí, eu acho que no tempo do Belmiro, né? Esse é do tempo do Belmiro. Vou pegar no pé do Belmiro agora, Isildinha. Que a gente falava assim, Bim, vamos ver quem tem mais garrafa para vender, não é? Você também é do tempo desse ditado?
Aí tem gente abaixo dos 30 anos que fica me olhando, como assim vamos ver quem tem mais garrafa para vender? Porque garrafa era caro, né? Você fazia uma festa, você te chamava mais de 10 pessoas, tinha que ter uma caixa de casco. O André também é desse tempo. Olha lá, tá vendo? Quem tinha casco, né? O leiteiro, o litro do leite que ficava na porta de casa, aquele litro bonito, em algumas lojas é vintage, né? É vintage agora ter um litro daqueles antigos de leite para é vintage. Vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Por quê? Porque a garrafa era caro, né? Hoje em dia você nem tem mais a pessoa do casco lá no supermercado, porque o custo daquele funcionário para fazer as trocas. Só que assim, a gente não está mais usando os recursos naturais, a gente está predando e a natureza está respondendo também. Vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Sabe? Então, eu acho que nós não precisamos ter, não sou eu que acho, perdão. A lição que Jesus nos deixa, e a gente comentou isso segunda-feira passada, na parábola do joio e do trigo, segunda retrasada, né? É uma lição de muita esperança, né? Vocês me permitem relembrar um minutinho? Dá tempo. Ó, os discípulos trouxeram, Jesus disse que o reino do céu se assemelha a um senhor que semeou o trigo no seu campo e foi descansar. Os discípulos trouxeram um problema, mas enquanto o senhor estava dormindo, jogaram o joio. O joio parece o trigo depois que cresce, mas não é. É um cereal que tem um fungo que se assemelha a um cogumelozinho microscópico, ele é tóxico. Mas não dá para perceber a diferença de um do outro no começo. O que o senhor quer que faz? Que arranca? Ele falou, não, porque se arrancar, você pode levar trigo junto. Deixa crescer. Depois, crescido, a gente vê a diferença, separa o joio, queima e o trigo coloca no meu celeiro. Olha que exemplo de paciência, de confiança em Deus. De novo, Jesus tendo que fazer uso, como sempre, do dia a dia daquele povo para transmitir uma lição de confiança em Deus. Gente, vamos confiar. Eu vejo um nível de ansiedade, é isso que Jesus traz na parábola do joio e do trigo, que não se coaduna com a confiança em Deus e com a fé. É como se ele dissesse, calma, eu estou vendo. Vocês estão convivendo na diversidade, tem gente semeando joio, calma. Ali na frente é a colheita e nós vamos ver. Quem vai queimar consciencialmente por não ter feito o esforço de reproduzir a conduta daquilo que eu recomendo, ou que as leis éticas universais recomendam, e nós aprendemos pela escola cristã, e quem vai para o meu celeiro, quer dizer, para o meu coração, para o convívio comigo, cujas consequências são de felicidade. Olha que lição para a gente acalmar. Falar, não, olha, a vida está vendo, eu vou fazer o meu papel, mas eu vou fazer o meu papel. E segundo o Espírito Verdade, orienta o Kardec lá na lei de trabalho, no limite das minhas forças. Com atenção à palavra limite, a nossa cuidadora do psiquismo está aqui assistindo a palestra, com cuidado à palavra limite, para a gente também, né, na ansiedade, falar em ansiedade, todo mundo tem que assistir o Divertidamente 2, tá? Eu recomendo muito. A figura da ansiedade é um sarro. E a gente se vê ali e fala, nossa, que vergonha. Que falta de estudar a parábola do joio e do trigo. A parábola do grão de mostarda. Vamos acalmar um pouquinho a natureza. A vida está agindo e a gente vai agir junto. Então agradeço essa tolerância dos 5 minutos a mais. Nós vamos, na próxima sexta e sábado, nós vamos participar de uma ação que a Associação Nipo-Brasileira, que fazia o Festival Tanabata, é uma associação irmã nossa. Sexta e sábado eles convidaram a gente para participar da festa julina, né? Mas que eles vão permitir a gente coletar alimentos para o nosso dispensário. Então quem estiver disponível, das 18 às 21 horas, sexta e sábado. Ah, eu posso sexta, eu posso sábado. Conversa com a gente aqui que é mais uma oportunidade de trabalho. E nós estamos lá na Vovó Meca, na creche que nós atendemos no Geraldo de Carvalho. Nós temos 20 famílias, das 95, 99 crianças, tem 20 famílias que estão num estado difícil.
e a gente vai comprar 20 cobertores. Cobertorzinho. Então também quem puder ajudar, no final a gente conversa lá no antissalão para a Isildinha não puxar a minha orelha, porque aqui nós vamos ter a sessão de mediúnica. Certo, Isilda? Assim você preserva a minha orelha sem puxão. Obrigado, viu, bem? Tudo bem, gente? Então eu me despeço de vocês pela internet. Peço que o nosso Léo, que outro dia eu chamei de Alain, vá ao piano. E sob a coordenação da Sene, então eu peço que os nossos médiuns se posicionem para a transmissão dos passes. Nós vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Vamos pedir em oração que pelo espelho do pensamento, pela força da fé, possamos, no ritmo da música, compartilhar as bênçãos, os recursos espirituais que a medicina divina infinitamente tem. Que esses recursos possam melhorar, restaurar a atmosfera espiritual dos nossos lares, fortificar também os nossos familiares, a atmosfera espiritual do nosso ambiente de trabalho, dos nossos colegas de trabalho. Quem quer que o nosso pensamento alcance nesse momento, nós rogamos aos bons espíritos que servem na seara do Cristo, que compartilhem esses recursos em nome de Deus. Vamos para o passe.